3, 2, 1, liderança mudou de mãos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians agora é o novo líder do Brasileirão, retomou essa condição. E será que esse novo líder vai ao mercado? Vai fazer contratações? Qual é o planejamento para a janela? Vou te contar tudo, assim como eu vou te contar também a treta Abel Ferreira e arbitragem. Vou trazer bastidores do Palmeiras, vou trazer bastidores da arbitragem e a súmula, o que escreveu Hilton Pereira Sampaio na hora que deu o cartão amarelo pro Abel Ferreira, que deixou ele enlouquecido, enfurecido. Antes, deixa eu te fazer um convite. Você já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Tá esperando o quê então? Se inscreve, ativa as notificações, vem pra família do canal e ó, me segue também lá nas redes sociais, porque aqui no canal e nas redes sociais a gente sempre deixa você muito bem informado do mundo do futebol. Ó, o Corinthians é o líder, hein? O Corinthians venceu o Atlético Goianiense, não foi uma vitória espetacular, é verdade, mas foi uma vitória muito importante pro Corinthians dar uma acalmada no bastidor, né? O Corinthians vinha de 5 empates seguidos, né? Vinha daquela segunda colocação no grupo da Libertadores, agora vai enfrentar o Boca Juniors. Então essa vitória com cara de Corinthians, me disseram que é uma vitória com cara de Corinthians, ela traz um pouco de paz pro ambiente, né? Aquela coisa de dúvidas em relação ao trabalho, muitas críticas da torcida em relação ao Vitor Pereira. O próprio Vitor pode também ter um pouco mais de tranquilidade para tentar achar a melhor forma desse Corinthians jogar e evoluir no futebol do time, né? Naquela coisa do desempenho. Eu falei com algumas pessoas importantes do Corinthians, né? Durante todo o dia, e essas pessoas me disseram o seguinte, que o Vitor Pereira é um cara que entendeu rapidamente o que é o clube, entendeu rapidamente como é se posicionar, que horas tem que se posicionar, que horas tem que ouvir mais do que falar. Então assim, é um profissional que está adaptado ao Corinthians e isso faz muito bem para o ambiente. Evidentemente, o que faz bem é bola na casinha, é liderança, mas o fato do Vitor Pereira saber o que é o clube, ter sacado rápido o que é o clube, ajuda nesse processo de crescimento. Tanto que o Vitor Pereira foi até assistir um jogo lá do Sub-20 do Corinthians para dar uma olhada na molecada, ele que não deu folga, teve reapresentação depois do jogo em Goiânia. E como é que tá o planejamento do time para a janela? O que eu posso garantir para vocês é que o Corinthians vai fazer contratações na janela sim, mas o que me garantiram, fontes me garantiram que não serão contratações assim numerosas, né? 4, 5 reforços. Serão contratações pontuais. Inclusive a comissão técnica vai passar para a direção um relatório em relação aos jogadores que estão voltando de empréstimo. São jogadores tipo o Ramiro, o Matheus Vital, o Léo Natel e o Bruno Mendes, que a gente já informou aqui no canal que a proposta do Internacional não agradou e deve retornar. Em relação ao atacante, o Corinthians tinha como prioridade um atacante em janeiro. O Jô tá fininho, o Jô tá se dedicando, tá se entregando aos treinos, tá dando resposta em campo. O Júnior Moraes é um jogador que foi contratado e que ainda está se adaptando ao clube, à volta ao futebol brasileiro, ele ficou tanto tempo na Europa. Então o Corinthians não vê assim, nesse momento, não há um consenso entre comissão técnica e diretoria sobre contratar um centroavante. Mas, como o Jô se machucou, se eles sentirem que há necessidade de contratar um centroavante, o Vitor Pereira já tem um nome para indicar pro Duílio Monteiro Alves. É um jogador que ele já tem o nome ali prontinho para entregar pro presidente Duílio, para a diretoria, caso haja necessidade de contratação. Mas, repito para vocês aqui no vídeo, serão contratações pontuais. O Corinthians que segue no Campeonato Brasileiro, tem o jogo contra o Cuiabá e tem o jogo contra o Juventude em casa. Ou seja, me disseram o seguinte, ó, de repente, se pegar 6 pontos aí, embalar, cria ali uma tranquilidade, uma gordurinha nessa liderança aí do Campeonato Brasileiro antes da Libertadores, dos jogos contra o Boca Juniors. Antes de falar sobre o Abel Ferreira, eu queria dar um recadinho da Centauro para vocês. A nossa loja virtual tá tão legal, dá uma entrada lá, visita lá, sem compromisso. Mas se de repente você quiser comprar algum produto, que tem vários produtos legais, usa aqui o cupom HERNAN10, que dá 10% de desconto para você. Tem um link na descrição do vídeo e se você está assistindo numa tela, num computador, aponta a sua câmera para esse QR Code. A Centauro é show, amigo! E essa treta
treta do Abel Ferreira aí com a arbitragem brasileira, ó, o que este canal conseguiu apurar é que o Palmeiras vai ter uma conversa com a comissão de arbitragem para falar dos lances de Atlético Mineiro e Palmeiras. Essas conversas, pelo que eu pude apurar, elas já acontecem naturalmente quando o Palmeiras tem alguma queixa, alguma dúvida, e a comissão de arbitragem conversa com a diretoria do Palmeiras para falar de alguns lances das partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Só que um pouco de um trabalho também da diretoria do Palmeiras é assim de tirar um pouco essa imagem do Abel Ferreira com a comissão de arbitragem, porque o Palmeiras entende que há sim uma perseguição dos árbitros em cima do seu treinador. É bem verdade que o Abel Ferreira já fez um meia-culpa em relação às reclamações, mas fato é que a diretoria faz uma força-tarefa com a comissão de arbitragem para explicar e tirar um pouco dessa imagem de perseguição, porque o Abel Ferreira, logo depois da partida, veio a público e desabafou e se sente perseguido. Lembrando que o lance, o Wilton Pereira Sampaio, árbitro de Copa do Mundo, deu um cartão amarelo para o Abel Ferreira, e o que está na súmula, inclusive a gente coloca aí para vocês a súmula, a alegação do Wilton Pereira Sampaio é a seguinte, ó: desaprovar com gestos ou palavras a decisão do árbitro. Foi isso que escreveu o Wilton Pereira Sampaio ao dar o cartão amarelo para o Abel Ferreira. O Abel Ferreira disse que só observou o seguinte: ó, foi falta. Segundo o Abel Ferreira, e a gente acredita, porque é um treinador que não tem por que mentir numa entrevista coletiva, apenas fez essa observação e o árbitro já foi lá e deu o cartão amarelo. Eu conversei com um árbitro que apita a Série A do Brasileiro e a resposta dele foi: é um consenso entre os árbitros de que é difícil apitar jogos do Palmeiras com o Abel Ferreira na beira do campo, assim como também é difícil apitar de outros times da Série A. Conversando com ex-árbitros, eles me dizem que esse tipo de cartão aplicado pelo Wilton Pereira Sampaio é uma espécie assim de um cartão preventivo, para não descambar para a reclamação, que o árbitro usa da regra, porque está na regra, isso que ele escreveu na súmula, né? Repetindo aqui para vocês: desaprovar com gestos ou palavras a decisão do árbitro. É uma maneira de você conter ali o jogo, a reclamação, para não descambar aquela coisa toda. E aí, por outro lado, né, até conversando com fontes do Palmeiras, a resposta foi muito assim: poxa, se ele não consegue controlar um jogo, ele não serve para apitar um jogo de Série A. E ainda mais sendo um árbitro de Copa do Mundo, né? Então, assim, o Palmeiras está muito desapontado, né? Assim como o Abel Ferreira, e o Palmeiras vai ter essa conversa com a comissão de arbitragem para explicar que aquilo ali foi de fato exagerado. E vamos combinar, né? O Abel Ferreira falando que apenas, olha, foi falta e tudo mais. O futebol, muitas vezes, como diria Muricy Ramalho, não tem, por favor, obrigado. Ele é um pouco mais enérgico. Esse cartão acaba sendo um pouco exagerado, se ele simplesmente falou aquilo lá pro árbitro. Enfim, é uma situação que o Palmeiras vai ter o dia seguinte para conversar com a comissão de arbitragem, mais um trabalho que a diretoria faz para blindar e proteger o seu treinador, que está bastante chateado com essa situação. E o sentimento do Palmeiras com a perda dessa liderança, né, ficando para a segunda colocação, é uma sensação assim até da mesma do torcedor, né, que poderia ter vencido o jogo contra o Atlético Mineiro, mas claro, o Campeonato Brasileiro ainda está no começo e o campeão vai ser decidido lá no último jogo, mas o Palmeiras entende que poderia ter conquistado pontos importantes contra um rival direto. E o que você achou dessa questão toda? O Palmeiras está certo em se posicionar, em conversar com a comissão de arbitragem, defender o seu treinador? O Abel Ferreira está com a razão, tomou um cartão exagerado, ou você está do lado da arbitragem? Comenta aqui, deixa aqui o seu comentário para a gente trocar uma ideia. E você, torcedor do Corinthians, acha que o Vitor Pereira tem que ter várias contratações, tem que ter um centroavante ou contratações pontuais? E você, esses jogadores que estão voltando de empréstimo, você, corintiano, traria de volta? Comenta aí pra gente trocar uma ideia, é sempre bom conversar com vocês. E ó, se você não se inscreveu, se inscreve, ativa as notificações, porque todo dia tem muita informação pra vocês. Valeu!